Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui em nossa audiência, né? E para ajudar em nossos trabalhos, queria convidar, né, o nosso promotor, o Daniel, para poder compor a mesa junto com a gente. Dr. Daniel Porto Goldinho da Silva, representante do Ministério Público. E a doutora Mariela Marins Tozeto, representante da Defensoria Pública de Registro. Dando continuidade, queria passar a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite a todos. Em nome da mesa diretora, saúdo aqui a mesa de honra, todos os vereadores presentes, todos os representantes de classe, secretários municipais. O tema da audiência pública hoje é um tema que tem sido recorrente nos nossos últimos dias. Vamos falar sobre a pessoa em situação de rua no município de Registro. Para dar abertura à nossa audiência, contextualizar algumas coisas, a gente tem como referências legais a nossa Política Nacional de Assistência Social, de 2004, que assegura a cobertura da pessoa em situação de rua. A gente tem a Lei Orgânica de Assistência Social de 2003 e principalmente a Lei 11.258 de 2005, que estabelece a obrigatoriedade da criação de programas direcionados à pessoa em situação de rua numa perspectiva intersetorial. A gente tem aqui o Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. E mais recente, a gente tem a Política Estadual, que é da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Lei número 16.544, que institui a Política Estadual de Atenção Específica para a População em Situação de Rua no Estado de São Paulo. O tema tem sido amplamente debatido nesta Casa de Leis do município de Registro, tem sido amplamente discutido por toda a população registrense, seja no dia a dia, seja nas redes sociais. Então, eu acredito que hoje esse momento é de nós colocarmos alguns esclarecimentos, dos representantes do Poder Executivo poderem trazer o que a Prefeitura Municipal de Registro tem feito como plano de ação. A gente convidou todos os segmentos da sociedade para que possamos dialogar sobre isso e trouxe aqui os representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública para que a gente possa aqui estabelecer realmente ações efetivas, estabelecer aqui uma parceria de trabalho visando a questão da dignidade humana, visando a questão da ação intersetorial, o respeito e combatendo principalmente a exclusão, o estigma. É para isso que nós estamos aqui hoje. Muitas pessoas falaram que esse momento poderia ser um ato político, mas talvez é nosso dever trabalhar com a política pública. E se estarmos aqui juntos, essa representatividade de pessoas dos diversos segmentos for um ato político, é para isso que nós estamos aqui realmente. Em nome da mesa diretora que me incumbiu desse papel,
Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e que possamos ter uma noite muito produtiva e sairmos daqui com encaminhamentos realmente efetivos. Queria agradecer a presença também do primeiro tenente PM Rogério, o tenente Schmidt. Novamente, muito obrigado por estar em nossas audiências. E queria passar a palavra à doutora Mariela. Obrigada, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos, principalmente pela iniciativa nessa audiência pública. Estendendo os agradecimentos ao presidente em exercício, vereador Everton Oliveira Adorno, bem como ao vereador Fábio e Sandra, que já nos procurou na Defensoria Pública para nos trazer a temática da população em situação de rua. É um tema caro à Defensoria Pública, que realiza um atendimento voltado a essa população em diversas cidades do Estado, verificando principalmente o atendimento in loco a essas pessoas, mediante atendimento das demandas de regularização documental, bem como pendências processuais. Esse seria o principal enfoque do trabalho da Defensoria, sem prejuízo efetivamente da participação na construção de uma política pública, que é o que nós estamos reunidos aqui hoje, né? Ouvir as palavras iniciais no sentido de que houve uma preocupação de trazer todos os segmentos da sociedade civil, dos equipamentos de serviço público, é o que nos mostra que talvez estejamos no caminho certo. Talvez o principal desafio da política envolvendo a população em situação de rua seja uma compreensão integral. Há necessidade de verificarmos as questões envolvendo a saúde, a assistência social, mas também outros pontos, como educação, moradias, políticas de trabalho, bem como dos fluxos migratórios que, às vezes, envolvem essas pessoas. Não adianta ter um enfoque unicamente por um ou por outro lado. É preciso que haja uma construção de uma política com vários enfoques e interligados. Talvez esse seja o nosso trabalho em rede, que todos nós saibamos quais serão os fluxos que iremos estabelecer aqui e sempre promovendo um espaço de oitiva dessa população. É importante que, por mais que estejamos falando de uma população hipervulnerável, às vezes esvaziadas aí em direitos, em perspectivas, em potenciais de exercício de cidadania, não pode ser uma política impositiva, uma política que os objetifique, mas sim uma política de promoção, de transformação social. E, para isso, é importante que tenhamos esses equipamentos voltados com espaços de oitiva dessas pessoas, para que não haja um sentimento de ingerência, um sentimento de imposição. Então, eu coloco a Defensoria Pública à disposição para o debate, para a construção desses fluxos, dessas políticas, para o que for necessário, bem como para a execução. Aqui no município de Registro, a instituição do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública ele ainda é recente, mas o tema já está em nossa pauta, e nós estamos dando continuidade e tentando buscar os nossos próprios fluxos para chegar a essa população. A demanda da população de rua não tem chego até a Defensoria, e nós também não estamos chegando nela. Então, vejamos como uma grande oportunidade de estar discutindo com a sociedade civil, com os equipamentos do poder público, e construir, participando dessa política ativamente, na construção e na efetivação, principalmente por meio dos atendimentos em loco. Nós precisamos definir aí como faremos isso, em que locais faremos, como, de que forma, em qual periodicidade, e nós contamos com a estrutura municipal para tanto, para construirmos juntos esses fluxos. Bem, então eu agradeço o convite, a participação, e também deixo aqui um outro convite para vocês. No próximo dia 5 de outubro, nós teremos a pré-conferência da Defensoria Pública aqui do Vale do Ribeira. Vai ser realizado no dia 5 de outubro, a partir das 8h30, na Unisep, ali no Jardim das Palmeiras. E é uma oportunidade para que a população compareça para definir o plano de atuação da Defensoria Pública. Existem grupos de trabalho, um deles é voltado também para a questão de direitos humanos, que envolve diretamente a população em situação de rua. E os cidadãos podem comparecer, os equipamentos públicos, comparecer para discutir e fazer proposições que serão levadas à conferência estadual, que vão definir as prioridades no plano de atuação anual da Defensoria.
Então, também estendo aí o convite para todos que quiserem participar e contribuir também para os rumos institucionais. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutor Daniel Porto Godinho, do Ministério Público, está com a palavra. Alô? Boa noite, então, a todos. Agradeço ao vereador Everton pelo convite para que eu participasse dessa solenidade aqui, desse ato, aos demais componentes da mesa, vereador Fábio, doutora Mariela, enfim, as demais autoridades presentes, os demais vereadores, ao tenente, enfim, todos presentes, senhoras e senhores, desejo também uma boa noite a todos. Esse tema das pessoas em situação de rua não é um tema novo no Brasil, né? Está longe disso, mas há alguns meses eu vinha pensando nesse assunto, como todos os que estão aqui presentes, porque a gente começa a sentir com um pouco mais de intensidade na nossa cidade, a gente começa a enxergar um pouco mais, e isso já tinha me despertado o interesse. Então, esse convite que o senhor me fez essa semana veio em boa hora, porque nesta mesma semana eu havia instaurado uma investigação no Ministério Público justamente sobre esse assunto. O inquérito civil número 544/2019. Então, vamos dizer, houve uma convergência de cenário que parece propícia. O tema não é novo no Brasil, começou a ficar mais intenso na cidade de Registro. Também não é novidade a existência de legislação sobre o assunto. O vereador aqui mencionou algumas leis sobre o assunto, e não são desta semana, né? Muitas já têm para mais de uma década. E a atuação do Ministério Público nesse assunto se dá no momento em que o problema não é uma questão individual, mas uma questão coletiva, que atinge não apenas uma coletividade de pessoas, as pessoas em situação de risco, como atinge a coletividade como um todo, a comunidade registrense como um todo. É um problema que todos devem tomar frente, tomar parte. A população também deve participar disso. E toda vez que há uma questão coletiva envolvida, a atuação do Ministério Público. O Ministério Público também atua nos casos individuais, quando os direitos em questão, ainda que individuais, sejam indisponíveis. E, em geral, os direitos que mais são necessários para este tipo de grupo de pessoas são os indisponíveis. Saúde, educação, moradia. Então, a atribuição do Ministério Público ela se dá nesses dois ambientes, individual e coletivo. Mas, em português claro, para não ficar com esse discurso muito técnico, a tarefa do Ministério Público aqui é transformar em realidade o que já está no papel chamado leis. A gente precisa implementar uma política que já existe abstratamente. Mas não se implementa nenhuma política, não se cria nenhuma solução, pelo menos penso eu assim, com os anos de experiência, sem que antes façamos um diagnóstico preciso de qual é a população e em que condições está essa população para ser atendida em registro. Em 2015, o Conselho Nacional do Ministério Público, que fica em Brasília, lançou, melhor dizendo, realizou uma espécie de um censo, de uma pesquisa com populações em situação de rua para tentar entender diversas questões. A primeira das questões que esse levantamento procurou buscar é o que é vamos dizer, é mesmo o primeiro, quer dizer, quais são as causas, quais são os motivos. Em 2015, o que esse estudo concluiu? Os principais motivos dos entrevistados: alcoolismo e ou uso de drogas, 35,5%. Já em 2015, a primeira causa. A segunda causa, com 29,8%, segundo motivo, perda do emprego. E a terceira, 29 também, 0,1%, conflitos familiares. Se nós somarmos essas três causas, apenas três,
35,5%, mais 29%, mais 29%, a gente vai chegar num número de quase, da proximidade de 90%. Então, são poucas as causas principais, o que torna, em tese, menos complexa o enfrentamento. Enfim, o estudo traz inúmeros outros detalhes que eu não vou tomar o tempo dos senhores, mas me parece muito importante que a construção de qualquer política pública que venha a ser feita em conjunto seja precedida de um bom senso, de um bom diagnóstico. Sem informação precisa, a gente não constrói solução adequada. Por isso é que a primeira providência que eu tomei, quando eu abri a minha investigação lá na promotoria, foi justamente cobrar da prefeitura, e ainda o prazo ainda está em andamento, não é nada disso, é coisa recente mesmo. A primeira informação que eu preciso, as duas primeiras informações, é que a prefeitura, então, me diga, me mostre qual é a rede de atendimento que existe, ou seja, quais são os órgãos públicos e as pessoas que já estão designadas para esta tarefa, ainda que não exclusivamente. Então, qual é a rede que existe? E talvez, eu não sei, haja já uma exposição hoje sobre isso, que já antecipe até a minha própria, o próprio questionamento. E o segundo é que se inicie já uma espécie de um censo, de um levantamento de dados de qual é essa população, quem é essa população, para que possamos, então, pensar em qual seria a solução. O norte, o que é fundamental aqui temos que tratar essa população como pessoas, com toda a dignidade que elas merecem e que a legislação confere a elas. São cidadãos como quaisquer um de nós. Então, o que precisamos fazer é conhecê-los, conhecer as suas circunstâncias, entender os motivos, entender as causas, entender as vontades, os desejos, os porquês, e procurar oferecer, então, o serviço que seja mais adequado. A legislação, já mencionada aqui, ela prevê, e eu não sei se houver uma exposição, vai ser interessante porque será exposto com mais propriedade do que eu estou aqui dizendo, que é apenas genérico. Diversos tipos de serviço que podem ser úteis ou adequados para este tipo de população. A doutora Mariela mencionou um dos serviços, atendimento jurídico, que muitas vezes é importante. Ela também mencionou, dentro de uma perspectiva de interdisciplinariedade, atendimentos de saúde, atendimentos assistenciais, sociais, todos importantíssimos. Em termos de equipamentos públicos, vereador, quer dizer, de quais seriam os equipamentos ou as unidades públicas para atender esse tipo de população, a legislação previu algumas. Por exemplo, um deles, chamado Serviço Especializado em Abordagem Social, que é a equipe que vai, vamos fazer o trabalho mais em campo, que vai buscar conhecer, conversar, indagar, levantar esses dados. Esse serviço é muito importante. Será que ele vai ser o mais adequado ou não? Vamos pensar. Além disso, existe o chamado Centro POP, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Para os que já conhecem, é como se fosse o CAPS deste tipo de atendimento. É um centro de convivência, de atendimento, porta aberta, para esse tipo de público. Existem também os serviços de acolhimento, propriamente ditos, casas de passagem, para situações mais emergenciais, mais temporárias, ou mesmo casas de acolhimento, como residências, algo dessa natureza. É um terceiro tipo. O próprio CREAS, não sei se há aqui algum representante do CREAS, possível que tenha, possível que fale, ótimo. Também é importante que o próprio CREAS abra uma frente de atendimento dentro do seu próprio serviço para esse tipo de população. Então, são diversos os serviços, os equipamentos que estão previstos na legislação, que estão previstos abstratamente e que nós devemos, penso eu, é a visão do Ministério Público, assim que nós conhecermos o tamanho da nossa população, as reais demandas, as reais necessidades, buscar quais são os mais adequados, quais são os necessários e tentar compor, juntamente com a Câmara, com a Prefeitura, dentro da realidade municipal, seja a realidade de recursos humanos, realidade orçamentária, enfim, compor como montaremos esse serviço.
algo parecido com um outro tema que eu tenho lidado, esse já há um tempo a mais, eu me lembrei dele agora porque eu vi o Stefano aqui de frente para mim, me lembrei que é o tema do autismo, que é uma outra demanda que nós estamos identificando qual é a nossa população, procurando, dentro das nossas possibilidades, criar um serviço, e eu tenho estimulado, temos tido conversas, estamos avançando dentro das possibilidades, mas a situação é mais ou menos essa. Esse censo também tem que ser vinculado, tem que ser, vamos dizer assim, importante, tem que haver uma espécie de uma conversação com o CAD único, assim que essa população for levantada. Então, tarefa também da assistência social é grandíssima. Mas eu já tomei muito tempo dos senhores, apenas para dizer isso. Em primeiro lugar, agradecer novamente o convite, dizer que o Ministério Público não só está à disposição, como tem todo o interesse e já está atuando nesse sentido. A investigação, o inquérito civil já está aqui, já está aberto, as medidas já estão sendo tomadas, e eu espero que, havendo essa vontade coletiva, havendo esse espírito de todos aqui, para que sigamos em frente, esse levantamento populacional vai ser feito, nós conseguiremos montar, criar e implementar um serviço adequado, tenho certeza de que isso acontecerá, para que no futuro a gente consiga conferir aquilo que eu dizia agora há pouco e que parece para mim ser o essencial, conferir dignidade a essas pessoas. Agradeço. Muito obrigado. Novamente, muito obrigado, doutor Daniel. Queria passar a palavra agora e chamar o coordenador da Rede de Atenção Psicossocial e Saúde Mental do nosso município de Registro, o enfermeiro Stefano Juan Bofin, para que possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, a todas, as autoridades. Obrigado pelo convite. Acho super válida tudo que foi falado até o momento e realmente é uma discussão intersetorial que já deveria ter amadurecido há um bom tempo. Trabalhando dentro da rede de atenção psicossocial, essa é uma prioridade que vem sendo negligenciada a nível nacional, né, não é municipal, porque uma questão de que os municípios de pequeno porte, como o promotor Daniel citou, com relação à casa de passagem, unidade de acolhimento, consultório de rua, que são ferramentas fundamentais e indispensáveis, elas não estão previstas para municípios menores que possuam menos de 70 mil habitantes. Então, eu sou também interlocutor de saúde mental e essas discussões são realizadas mensalmente com todos os municípios da região do Vale do Ribeira, e abre-se um momento de fala onde nós podemos, depois de uma ação intersetorial de discussão entre as secretarias e se iniciar os trabalhos, nós podemos tentar, né, no âmbito estadual e federal, conseguir subsídios para conseguir continuar esse trabalho. Inicialmente, o que tem sido feito são reuniões onde nós acordamos de iniciar um pré-cadastro, um pré-diagnóstico. Por que pré-diagnóstico? Somente registrar as pessoas e fazer uma contagem é muito pouco e é insuficiente. Nós precisamos realmente conhecer essas pessoas, saber quais são as suas necessidades, de onde elas vêm, quais são os seus objetivos, o que nós podemos potenciar para criar vínculo com essas pessoas, né, que são pessoas em sofrimento, em vulnerabilidade, já há um bom tempo. Então, inicialmente, já está sendo feito em parceria com a assistência social, né, com a diretora Josi tem falado com a gente, e inclusive participado de algumas ações juntos, fazendo esse pré-cadastro. E em uma reunião, algumas já reuniões, né, com o seu prefeito, com a diretoria da assistência social e com o Edson, nosso secretário de saúde, já foi pré-determinado que nós estamos estudando e tentando fazer de iniciativa própria um consultório de rua, né, sem custo neste momento. Que seria sem custo?
os serviços já existentes cederem profissionais pontualmente para fazer um segundo diagnóstico, que é realmente se aproximar, conhecer essas pessoas, levantar demandas, entrar com ações já de diagnóstico e tratamento para algumas delas, vínculo e remoção para aquelas que aceitarem, porque temos que lembrar que essas pessoas elas têm direito de ir e vir e elas podem não querer, né, a ajuda ofertada, elas têm esse direito. A segunda ação seria a criação de uma unidade de acolhimento, que também está sendo pactuada junto com a assistência em uma divisão de responsabilidades. Hoje nós tivemos uma reunião com o bispo, me perdoem que eu não lembro o nome do bispo, Dom Manuel, isso, onde nós fomos conhecer uma casa que possivelmente pode ser negociada para receber essas pessoas. Porém, essa casa, dentro do contexto de unidade de acolhimento, que pode ser de 6 meses ou 9 meses, onde essas pessoas vão ser abrigadas, vão ser tratadas, vão ser ouvidas, propostas terapêuticas vão ser realizadas, e aí a cereja do bolo, que é muito difícil no Vale do Ribeira, porque nós temos pouquíssimas indústrias ou oportunidades de trabalho, que é a inserção social. Nós temos hoje, de iniciativa da Prefeitura, a frente de trabalho, mas que ela também é momentânea, a gente sabe que é insuficiente para todo mundo, para o público que nós temos. Inicialmente, nós temos aproximadamente, tínhamos um diagnóstico de 38 moradores do município e, se eu não me engano, 44 que são transeuntes, né, que estão passando. Parece que esse número já é maior, né, já está entre 40 moradores no município, mas ainda estamos fazendo essa investigação. E para as próximas semanas nós estamos fazendo um protocolo técnico, um documento, para saber das possibilidades das secretarias, para acordar os profissionais, saber de onde podemos fazer o levantamento, né, dos subsídios para poder garantir que esses serviços sejam instalados. A unidade de acolhimento é um pouco mais complicada, porque depende de contratação, e contratação é uma questão que no município, neste momento, é um pouco complicada. Com certeza, outros setores, inclusive jurídico, precisa, acredito, participar dessa conversa. É um momento, apesar de muito difícil, eu fico muito feliz, porque já tem praticamente 8 anos que eu estou à frente da saúde mental do município, que está ligado diretamente, e simplesmente porta aberta é insuficiente, precisa de ação realmente, e eu acredito que esse é o momento em que nós iremos começar a ter algo sólido e concreto para ofertar para esse público. Então, realmente, dependemos agora da construção dos documentos. Eu acredito que até a semana que vem, nós separamos as obrigatoriedades entre saúde e social para que pudesse avançar, né? Então, eu fiquei com a missão de terminar o projeto técnico do consultório de rua, e a Josi com a equipe do projeto técnico da unidade de acolhimento. Vamos tentar criar pautados nas portarias, porque aí, futuramente, se nós estivermos obedecendo os critérios da portaria, o que nos torna aptos a galgar esses subsídios para poder custear tanto a casa quanto a unidade de acolhimento. Perdão, tanto o consultório de rua quanto a unidade de acolhimento. Entre outras ações e outros setores, cultura, esporte, que precisam também entrar nesse trâmite, né? Tratamento biopsicossocial é muito mais do que consulta médica, medicamentos, né? Temos que lembrar o tempo todo que eles são pessoas e elas têm muitas necessidades. Eles adoecem, eles precisam ter o seu lazer, eles precisam ter o direito de opção, de escolher o que fazer da sua vida e o direito de ir e vir. Acredito que nós estamos num caminho muito bacana nesse momento e prezo e acredito que breve, muito em breve, esses projetos estarão acontecendo. Obrigado, enfermeiro Stefano. Queria chamar
a diretora de proteção especial, a doutora Josiane, ou, se preferir, falar de onde está, fique à vontade. Pode ser aqui, gente? Boa noite a todos. Eu falo em nome do CREAS, como diretora, né, da proteção especial. Respondendo ao doutor Daniel, o CREAS, sim, está realizando o trabalho especializado, né, além da abordagem social. Então, esse serviço especializado é através, né, do PAEF, onde é encontrado, a gente busca, após, né, o cadastro dessas pessoas, a identificação desses indivíduos, eles são convidados a irem até o equipamento para que a gente dê início, reconhecendo se há família, e também já direcionando eles para todos os outros nossos equipamentos da rede, né? Então, são oferecidos, eles têm prioridade em todos os nossos equipamentos, né? Então, é oferecido frente de trabalho, inicialmente, né? E a questão, e todos os cursos pelo centro de capacitação. Infelizmente, a gente não tem tanta adesão dessas pessoas, por conta, muitos não têm escolaridade e também não têm esse interesse no momento, né? Então, eu acho que essa parceria com a saúde vai ser bem importante, porque a gente precisa realmente, aqueles que precisam de tratamento, tratá-los para depois a gente iniciar esse trabalho de reinserção social. A abordagem social é feita em loco. Nós temos hoje, esse é um dado nosso de hoje, tá, gente? A gente fala em números, mas é bem difícil a gente falar para vocês um número exato, porque essa população, elas mudam muito de lugar. Então, a gente vai em onde tem uma concentração maior, mas você acaba vendo que, naquele momento, já tem uma pessoa diferente, ou aquela que a gente já vinha tendo uma conversa não está mais. Então, nós temos hoje 41 pessoas em situação de rua, tá? Que são pessoas da cidade. A gente diz da cidade porque são pessoas que moraram aqui, que nasceram aqui, mas também as pessoas que acabaram se identificando e já estão aqui na cidade por algum tempo. Então, nós falamos moradores da cidade. Atendemos também... Eu tenho aqui um dado dos itinerantes, tá? Além, então, da abordagem social para essas pessoas moradores daqui, nós atendemos só com auxílio, tá, de passagens, o número de 82 pessoas, só entre o período de início de agosto ao dia de hoje, tá? Então, o que seriam os itinerantes, né? São as pessoas que, porventura, vieram para a nossa cidade, alguns que já vêm na caminhada de outras cidades e pretendem chegar a outras. Então, esse trabalho também é feito de que forma? A gente entra em contato com a cidade que ele pretende ir, né? E aí já aciona a assistência social do local e avisa que ele está sendo encaminhado. Então, é um número bem grande, né, gente? São 82, só de itinerantes, nós atendemos 82, o que totaliza mais de 134 atendimentos pelo CREAS. Tá? Nossa equipe, ela é formada por 2 assistentes sociais, um educador. Então, além do trabalho no próprio equipamento, né, no CREAS, que ele foi todo adaptado recentemente para atender essas pessoas que voluntariamente vão ao local, nós temos a abordagem social. Inclusive, até a nossa técnica está aqui, né, a Janete. Então, gente, esse trabalho está sendo feito. Nós estamos há pouquíssimo tempo, né, eu estou aí há quase um mês à frente da diretoria. Então, a nossa prioridade da prioridade está sendo essa questão. Não sei se muitos viram, eu gostaria até de que eles não fiquem com vergonha, mas a grande maioria que a gente já conhece está aqui, nossos moradores de rua, o Lincoln, o Tiago, o Washington. Então, é legal que também eles participem de tudo isso, né? E a gente, a prefeitura, falando, né, em nome dela, ela está buscando a todo momento a melhor solução, né, e a questão mesmo de reinseri-los na sociedade.
Isso é uma prioridade para a nossa prefeitura. Os demais projetos, a lei, a gente tem, né, a política nacional, a gente queria, já tem um projeto montado da lei municipal, né, em que prevê também a criação de um comitê intersetorial, em que a gente queria, eu digo queria, mas porque a gente vai fazer o convite para todos os outros representantes, Ministério Público, Defensoria, para que a gente possa ter esse, né, esse comitê agindo em conjunto. Além do trabalho com essas outras, né, entidades, nós temos também hoje, gente, além do trabalho com o CREAS, nós temos um termo de colaboração com o FAC. Não sei se muitas pessoas conhecem, mas esse termo de colaboração é apenas um auxílio, né? Então, a igreja oferece hoje, né? O FAC oferece hoje o café da manhã, o almoço e o café da tarde para os moradores de rua, né? E eu até a Rose está por aqui. E o banho, né, além da guarda de pertences. Isso é um termo de colaboração que nós temos, que a prefeitura tem com o FAC, que nos auxilia desde 1994, existe esse termo, né? Então, não é um termo de colaboração muito recente, já é bem antigo. E todos os demais projetos a gente está fazendo em conjunto, nós chamamos também todas as entidades religiosas, que a gente achou bem importante, porque eles são as entidades que têm nos auxiliado, e auxiliado até diretamente a eles, né? Muitas das entidades religiosas, eles fazem também a entrega da alimentação para eles, né? Então, a gente tem feito esse trabalho em reuniões para a gente entender qual a melhor maneira para a gente trabalhar em conjunto e tentar amenizar essa situação. Tá? E a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Estamos sempre em busca de uma melhor solução. Obrigado, doutora Josiane. Queria passar a palavra agora ao representante da Polícia Militar. Tenente Schmidt. Bom, inicialmente, boa noite a todos, né? Cumprimento o presidente da casa, em nome das demais autoridades, e cumprimento todos os presentes. Estou aqui como representante da Polícia Militar, né? A Polícia Militar acaba fazendo um papel meio que acessório, né, nessa questão de moradores de rua, né? Principalmente porque a nossa atuação, até por conta da previsão constitucional da atuação na Polícia Militar, ela não contempla ações diretas com moradores de rua. Mas nós temos consciência, né, dos eventuais problemas, né, que decorrem, né, de perturbação de ordem pública por conta de termos populações carentes e populações de rua, a gente procura fazer alguns tipos de ações, né. No município de Registro, especificamente, nós não temos nenhuma questão pontual, né. O que acabamos tendo são reclamações de outros munícipes, né, não necessariamente de moradores de rua, mas de munícipes com relação a algum tipo de desordem causada por moradores de rua, desordem de diversas naturezas, desde perturbação do sossego público, utilização de entorpecente. E toda vez que a gente se depara com uma situação dessa, a gente dá um primeiro atendimento, né? Nós deslocamos uma viatura, buscamos verificar se aquela situação criminosa ou não de fato está ocorrendo, e depois disso a gente sempre repassa, né, busca repassar aos agentes públicos que têm a devida competência. A gente até tem ações mais incisivas em outros municípios, né, que a gente acaba tendo uma população de rua menor. A população de rua de risco ela é grande, né, como bem disse a doutora Josiane. Outros municípios aqui do Vale, né, posso até citar o exemplo de Canané. Né, Canané tivemos problemas recentes de reclamação, né, de moradores de rua, daí fomos fazer um levantamento, tínhamos 8 cadastrados, não precisava nem ter muita dor de cabeça para localizar, né, para buscar uma solução efetiva para aquela questão que acabou virando uma desordem pública. Um dos pontos, né, que a Polícia Militar acaba sendo sempre questionada são eventuais abusos, né, por conta de policiais. Né. Daí aqui já deixo até a ressalva, né, hoje eu chefio a seção
de Polícia Judiciária Militar e Disciplina, que é aquela que é responsável por apurar, né, questões dessa natureza, né. A gente acaba vivendo, né, nosso dia a dia sobre a mística, né, de que a polícia acaba sendo excessiva em suas ações e tudo mais, mas vocês podem ter certeza que no Estado de São Paulo, isso eu afirmo categoricamente, né, nós temos, até por conta da atuação do comando da instituição, né, uma atuação muito forte da nossa corregedoria, que ela se dissemina aí nas diversas regiões do Estado, né, uma atuação muito forte de repressão contra qualquer tipo de irregularidade por parte de um policial. Então, aqui em Registro mesmo, né, não há histórico, né, de qualquer tipo de violência praticada contra moradores de rua. Aí poderíamos esbarrar, né, num seguinte problema. O morador de rua, às vezes, pode estar sendo vítima de violência e não leva ao nosso conhecimento, por inúmeros motivos. Né? Tem medo, né? tem receio de sofrer represálias. Né? Então, eu aproveito aqui a oportunidade, aqui a palavra que me foi dada, para dizer que estamos de portas abertas. A gente recebe demandas dessa natureza de inúmeras formas. Pode ser uma ligação 190, pode ser uma denúncia através da ouvidoria das polícias, pode ser uma denúncia através do telefone 181. Existem diversos são os canais. Pode ser diretamente até a nossa unidade, né? O que eu posso com certeza afirmar para vocês é que todas as nossas ações elas são transparentes, elas são pautadas na legalidade. A Polícia Militar, especialmente aqui a atuação no Vale do Ribeira, né, por se tratar de uma região pequena, qualquer atuação da Polícia Militar toma uma visibilidade muito grande. O Estado de São Paulo tem essa particularidade com relação à atuação da polícia. E quando a gente passa por uma região como a nossa, né, qualquer atuação ela torna uma visibilidade grande, por inúmeros motivos, mas principalmente porque o policial ele é conhecido. O policial ele mora no município, ele é conhecido da população, a população sabe quem é, acaba tendo um contato mais próximo, né? Então, por regra, né, qualquer tipo de ação negativa ela acaba se sobressaindo. E toda vez que chega ao nosso conhecimento, a gente faz questão de apurar e apurar de forma exemplar. Se porventura houver qualquer irregularidade constatada, o policial sofre a sanção que é prevista, né, que é prevista para o caso. Bom, é isso. Eu deixo aqui, né, as portas da nossa unidade aberta, né? Temos aqui a sede aqui do Batalhão em Registro e da Companhia Territorial aqui em Registro, ali às margens da rodovia, na Vila Pons. Estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado, boa noite. Novamente, muito obrigado, Tenente Schmidt, que sempre está participando das nossas audiências. E antes de abrir a palavra às demais, queria convidar o representante das pessoas em situação de rua, o senhor Lincoln Falcão, para fazer uso da palavra. E assim que o senhor Lincoln estiver falando, eu queria pedir aos demais que queiram fazer uso da palavra após a fala dele, que possa fazer a inscrição junto ao nosso chefe de gabinete, o Júnior, que vai estar aí ao lado de vocês. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Lincoln Falcão. Eu não tenho muito o que dizer, sabe, para vocês sobre a questão da nossa situação. A única coisa que eu tenho a dizer, principalmente, a questão do tenente, né, sobre a questão disso, eu até fiz uma ironia ali, não minto. Eu não minto por causa disso, mas eu falo a realidade. Isso acontece sim. E aconteceu esses dias com a gente, comigo principalmente, entendeu? Não chegaram de forma elegante, spray de pimenta, cacetete. Eu mesmo levei uma teisada nas costas, sem merecer nada. Quem me conhece sabe, tem moradores aqui que sabem, eu não sou ignorante com ninguém, não sou agressivo. E as pessoas para quem eu estou representando são pessoas humildes e que querem uma melhora de vida. Entendeu? Porque tem muitos que não querem, eu não posso falar por quem não quer. Entendeu? Então, eu estou aqui para ajudar aqueles que querem mesmo. E eu mesmo sou um deles, que eu quero melhorar. Entendeu? Não vou falar que eu não tomo minha água, passarinho não bebe. Entendeu? Eu não vou falar, entendeu, que eu não fumo meu cigarrinho. Não vou mentir. Entendeu? Porém, eu faço pelo meu. Eu faço meus artesanatos, eu toco meu violão, peço ajuda com palavras elegantes, não tenho ignorância com ninguém, não xingo ninguém. Entendeu? E muitos que estão comigo, entendeu, que confiam em mim, acreditam no que eu estou falando, sabem que isso é real. E a sociedade também vê. Tanto é uma outra coisa que eu cito bastante, é sobre a praça. Antigamente, roubavam praticamente tudo naquela praça. Quando tinha o CID lá, nunca sumiu um nada de lá de dentro. Entendeu? E olha que aquela porta não ficava trancada.
E eu estou há 9 meses lá direto e nunca assumi um mouse lá de dentro. Entendeu? Eu não tenho por que estar mentindo. Lâmpadas estão todas lá. Colocam tudo lá, fica lá. Eu mesmo não deixo. Entendeu? Por quê? Eu preservo um espaço onde eu moro. Entendeu? E eu sou morador de rua, porém, eu sou registrense. Eu voto. Entendeu? Eu sou registrense. Então, eu quero o melhor para a minha cidade. Só que o problema é que, na realidade, a prefeitura, o que ela quer mesmo, na minha opinião, é dinheiro. Então, aonde está tendo o quê? O espaço onde a gente tinha, que agora não vai ter mais, tenho certeza disso, entendeu? Eles querem colocar um meio de ganhar mais ali. Então, o que acontece? A corda sempre arrebenta para o mais fraco, não tem jeito, entendeu? E os mais fracos somos nós, moradores de rua, entendeu? Porém, quem está ali com a gente também são elegantes. Só que sempre tem uma laranja podre dentro de uma bacia, não tem jeito. Entendeu? Só que a gente tenta tirar um pedacinho dessa laranja, entendeu? Para ver se ainda dá para utilizar ela. Se não dá, infelizmente, tem que jogar fora. Entendeu? Então, era isso só apenas que eu queria falar. E sobre a ajuda que tem dado, eu agradeço muito ao FAC, que ajuda a gente pra caramba mesmo, com banho, alimentação, que é café da manhã, almoço, banho, lava nossas roupas para a gente poder estar assim mais elegante, não estar naquele estilo mundrungo mesmo, mendigo, que eu não gosto dessa palavra. Entendeu? Nós todos somos pessoas, nós votamos também, nós elegemos vocês, entendeu? Querendo ou não. Então, eu acho que a gente também merecia mais respeito quanto a isso. Se aqueles que não querem, o problema é deles, entendeu? Só que aqueles que querem não merecem ser tratados como outros, entendeu? Então, era só isso apenas que eu queria deixar mesmo e agradecer a todos a atenção aí. E se caso eu fiz alguma coisa de ruim para alguém aí, me perdoa, mas eu garanto que não. Tá bom, gente. Obrigado. Uma boa noite. Queria agradecer ao senhor Lincoln, passar a palavra agora ao nosso primeiro secretário, Fábio Cardoso Júnior, para dar continuidade aos nossos trabalhos. Bom, eu acho que seria importante aqui, eu não sei se já temos inscrição, Júnior. Eu acho que só pela questão de ordem aqui, passar a palavra para os vereadores aqui presentes. A vereadora Sandra, acho que já se manifestou em falar. E, na sequência, também gostaria de, antes da gente abrir ao público geral, se as instituições que estão aqui representadas, a Associação dos Feirantes, o FAC, nós temos aqui também o Conselho Tutelar. Acho que seria importante de ter a fala. Sandra, aí fica entre você e a Ilma. Se você ceder a palavra, a gente chama a Ilma primeiro. Então, a conselheira tutelar representando todo o conselho, Ilma Miura, tem a palavra. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ilma, sou conselheira tutelar aqui na cidade. O que eu quero falar sobre essa população é o que eu tenho insistido e outros conselheiros tutelares, nas reuniões que a gente participa, seja reuniões para discutir coisas coletivas ou individuais, a gente tem insistido em falar sobre duas coisas: a criação de políticas públicas e a prevenção. Porque nessa população, na população de rua, hoje nós temos várias pessoas que perderam ou estão em processo da perda do poder familiar. Essas pessoas já perderam tudo. Elas já perderam família, perderam os filhos, perderam o marido, e aí essas pessoas, ainda hoje, numa reunião, a gente leu uma carta de uma pessoa, né, de uma pessoa que está na rua,
dizendo que quer morrer porque não tem mãe, não tem pai, e, por último, perdeu os filhos que estão no acolhimento. Então, eu quero chamar a atenção, eu sei que é importante a política pública para essa população, mas nós precisamos criar políticas públicas para que essa população não chegue na rua. Porque quando a gente fica discutindo só casos individuais, nós vamos começar por remendo. A gente põe um remendo aqui, rasga ali, e a gente não consegue resolver o problema na totalidade. Quando a gente chama atenção, não adianta mais a gente discutir o problema simplesmente da Dona Maria, do Seu João, ou do outro, seja da Vila Nova ou de outros bairros da cidade, porque nós vamos resolver esse problema individual ou não vamos resolver. Vamos institucionalizar, vamos judiciar e continua da mesma forma. Porque, como o doutor Daniel falou, a maioria dessa população são usuários de álcool e droga, e são exatamente essas pessoas que o Conselho Tutelar é acionado quase diariamente para dizer, vocês têm que acolher aquelas crianças. E quando a gente diz, nós temos que fazer o que der para a gente fazer para evitar que essas pessoas que já perderam tudo ainda percam os filhos. Então, precisa fazer muita coisa também para evitar que a nossa população chegue na rua. Porque eu sei que incomoda. As pessoas acham a cidade feia. Mas, sábado, quando eu fui levar minha neta para ir no pula-pula ali na praça, aquelas pessoas estavam celebrando. Eles estavam lá, não sei se era ele que estava tocando, as mulheres estavam cantando, e, como me conhecem, me chamaram para ir celebrar junto com eles ali. Então, acho que existe muito preconceito, mas antes disso, da gente ter esse preconceito, da gente achar que a cidade tem que estar limpa, a gente tem que fazer alguma coisa para que a nossa população não chegue na rua. Porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que incomoda, mas acho que o que deve nos incomodar é a situação que as pessoas vivem na periferia, e muitas vezes a gente não faz nada para que essa população possa viver com dignidade. O Conselho Tutelar é acionado para ir tirar os adolescentes que estão usando droga na Praça dos Expedicionários. Isso não é um problema simplesmente do Conselho Tutelar. Nós não podemos tirar o direito da pessoa ir e vir. Tem que criar políticas públicas para a juventude aqui na cidade de Registro, nos bairros, para que elas não cheguem ali na Praça Beira Rio e depois elas vão morar na rua, junto com essas outras pessoas. Então, é isso que eu gostaria de falar, porque nós temos 6 ou 7 pessoas que estão na rua, que são pessoas que estão com os filhos nas casas de acolhimento e que não querem mais viver porque já perderam tudo. Era só isso, e eu preciso sair, porque eu vou trabalhar com essa população e outras lá em Cajati e aqui em Registro ainda hoje à noite. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Ilma. Então, vamos passar a palavra agora à vereadora Sandra Kennedy. E só consignar aqui, para a gente não estender tanto, limitar a fala em 5 minutos de cada pessoa, para que a gente possa depois dar um encaminhamento e fazer aqui um fechamento, tá bom? Vereadora Sandra Kennedy, com a palavra. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar a doutora Mariela, com a qual o nosso mandato já estabeleceu um diálogo com a Defensoria Pública e que traz para a gente o que eu considero de fundamental, que é a palavra escuta, que é a palavra oitiva, que é ouvir de quem vive essa situação o que é perspectiva que possa ser da sua vida. Agradecer muito o nosso promotor de estar aqui presente, fundamental a presença do Ministério Público entre a gente, parabenizar a mesa diretora pela iniciativa, e, de forma a cumprimentar todos os presentes, autoridades, sociedade civil, associações, e, de forma muito especial, cumprimentar o Peralta, cumprimentar o Washington, cumprimentar o Lincoln, que representou aqui, cumprimentar o Vitor, e não sei o nome da pessoa que chegou hoje, que eu conheci, que está do lado da Célia, que eu sou testemunha, presidente, do esforço e da expectativa que essas pessoas estavam para chegar aqui hoje, para chegar com essa dignidade, que até me emociona, me desculpa, e com essa força
das palavras que o Lincoln trouxe aqui para a gente, Lincoln. Acho que hoje me chamaram lá para conversar um pouco, o que poderia falar. Ele disse, eu não posso falar por todos, cada um tem uma realidade, mas eu posso falar por aqueles que querem uma luz, que querem uma oportunidade, que querem uma possibilidade, uma luz no final do túnel. E vieram até aqui, estão aqui, que eu até posso parar de falar, porque tenho certeza que eles podem falar muito melhor do que qualquer um de nós, mas eu só me inscrevi para dizer que eu acho que essas três. Primeiro é vencer o preconceito, né? O filho, adolescente ou jovem de classe média ou de classe alta que usa crack ou cheira cocaína nas suas casas ou nas praças não tem o mesmo tratamento do quem é alcoolista, quem usa o crack ou usa a mesma coca nas praças, que são negros, pobres e da periferia. Não, isso é hipocrisia de dizer que o tratamento é igual. Então, claro que a dependência química, o alcoolismo é o problema, mas a sociedade trata de forma diferente o pobre do rico quando da dependência química. Então, eu acho que o preconceito, quando a gente usa o termo andarilho, quando a gente usa o termo mendigo, que bem disse o Washington, não quero ser chamado assim, é um estigma que a sociedade tem e não é novidade que grande parte das políticas públicas recentes de alguns municípios foi higiene social, tirar dos olhos da classe média, de quem incomoda, a permanência das pessoas em situação de rua às nossas vistas. Tirar das nossas vistas e levar para longe não resolve. E, por isso, a riqueza desse encontro, e parabenizo a mesa diretora, de fazermos a nós todos conversar sobre isso. É claro que as entidades sociais, igrejas, podem fazer alguma coisa, e que boa a sua colaboração, mas é fundamentalmente do poder público esta ação. É do poder público que é direito. E eu estou aqui de olho no meu tempo, que não é muito, mas é um tema que me apaixona muito e eu quero fechar dizendo. A escuta é fundamental, portanto, não tem saída para todo mundo igual, é ouvir. E eu tenho ouvido muito a eles, e muitos deles querem uma oportunidade de trabalho, que é uma oportunidade de olhar, eu não vou citar o nome, que eu não estou autorizada aqui, mas me chamou muita atenção de um deles me dizer, eu quero dizer para minha filha que eu tenho um teto e quero trazer ela de volta para mim, que hoje ela está lá em Salvador, e queria que ela viesse para cá. Ou tantas outras coisas, e não posso deixar de destacar, quando eu falava das igrejas, das entidades, pessoas individualmente que têm iniciativa. E eu vou pedir licença aqui, a Célia e a Karina moram perto lá, acolheram 4 deles lá em casa, estão lá provisoriamente, porque até que o poder público crie alternativas. Não é qualquer um de nós que tem essa disposição para trazer dentro da sua casa, né? Talvez que tenham vivido situações semelhantes, não sei, mas tive esse depoimento aqui. Por causa do tempo rápido, então, destacar a escuta, o atendimento multiprofissional, essa possibilidade que a diretora Josiane fala aqui, que eu vi pela mídia mesmo, de criar este comitê multiprofissional, é isso que está sendo chamado, né? Comitê? Comitê multiprofissional, interdisciplinar, não sei, é a saída. Destacar aqui na fala do Stephanie, que a unidade de acolhimento, que foi criada no nosso governo e que quase nenhum município aderiu, ela é a saída, ela faz parte, para quem não está muito acostumado com esse termo, da rede de atenção psicossocial. Igual tem o CAPS, tem a unidade de acolhimento. Então, ele é um programa. E falando aí para vocês, Peralta, eu acho que todo mundo, é uma unidade que vai funcionar de 7 dias por semana, 24 horas. Porque eles têm me falado muito de albergue, então estou tentando dizer aqui alguma coisa parecida para vocês, mas que tem que conversar com vocês nesse sentido. E aí a escuta, a individualidade, termino aqui, traz muitas possibilidades. O Peralta, você pode levantar um minutinho só? Que é pintor. Pinta com os dedos. Se vocês verem os quadros que o Peralta disponibilizou para a gente, temos que, é uma oportunidade, quem sabe, de ele viver a partir deste dom. Não sou artista, não sou uma grande crítica de arte, mas vi nisto, quem sabe, uma possibilidade. Meu tempo venceu. Seu Moma, a sua disposição do diálogo foi exemplo para todo mundo nessa cidade. A feira funcionando às sextas-feiras, mas o seu Moma ir lá e conversando e apostando no diálogo o tempo todo, porque todos têm direito à praça. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pela realização do evento. A gente tem feito N requerimentos, o meu assessor está bravo que eu não falei, mas eu não tenho tempo, mas propondo consultório de rua, propondo várias ações, e a Prefeitura tem os requerimentos em mãos, além dessa ação com a Defensoria em curso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Não posso deixar de destacar aqui a presença da secretária de Educação, Sinira, a presença do senhor Moma, representando todo
o pessoal da Associação dos Feirantes, o representante do CONSEG, também aqui, o Conselho de Segurança Comunitária, o Marco Antônio, acho que muito importante, a Rose e toda a equipe do Fraterno Auxílio Cristão, é isso? FAC, representando toda a Igreja Católica, que faz um trabalho também. Lá atrás, acho que o pastor Avelino representando o Conselho de Pastores, o COPLER, que eu acredito que o intuito dessa reunião é realmente todos os segmentos da sociedade, e muito importante a presença dos maiores, aqui o objetivo da noite, são as pessoas em situação de rua. Gostaria de pedir, para quem quiser usar a palavra, para a gente dar aqui otimizar o tempo, para fazer a inscrição aqui com o Júnior, chefe de gabinete, e vou consignar a palavra agora para o senhor Jefferson Pécori. Agora ele vai falar aqui como presidente eleito do Partido dos Trabalhadores, não sei também como representante do Conselho Municipal de Saúde. Passo a palavra, lembrando os 5 minutos consignados aí para otimizar. Senhor Jefferson. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa que preside o evento, parabéns à Câmara pela organização, a condução da mesa diretora. Queria só fazer algumas palavras, eu poderia falar como conselheiro de saúde, mas prefiro falar como presidente eleito do Partido dos Trabalhadores de Registro, porque o senhor promotor no começo falou da antiguidade, digamos assim, das leis. Mas é bom a gente lembrar que elas não são tão antigas assim, né? As leis, por exemplo, até 2009, ser morador de rua era considerado ilícito penal. Quem revogou a lei que tornava os moradores de rua penalmente tipificados pela sua condição de pessoa que vive na rua foi, então, o presidente Lula, com a alteração da Lei 11.983. Então, aí a gente começou a estabelecer, de fato, uma política que, no mesmo ano de 2009, virou Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua, que, em 2013, virou Política de Saúde, Nacional de Saúde para as Pessoas em Situação de Rua. Então, não é desde sempre que é a política para as pessoas em situação de rua. Sinto muito informar as vossas autoridades. Essa política começou com o governo do presidente Lula a partir dos anos de 2003. E é importante consignar isso, que a gente vive um momento de retrocesso com relação a essas políticas. Em segundo lugar, é fundamental, e parabenizo novamente todo mundo pela discussão desse tema, não havia política para as pessoas em situação de rua desde que assumiu o governo em registro o senhor prefeito Gilson Fantin. A Secretaria de Desenvolvimento, Assistência e Economia Solidária apenas colocava as pessoas em ônibus e carro e tirava da cidade de registro. Era, sim, uma limpeza social e étnica. Não havia. Tanto é verdade, aqui nós temos membros do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Zé Vilar, o senhor Eurico Gonçalves. Quando o senhor vice-prefeito assumiu agora, depois da cassação do senhor prefeito, ele foi na reunião do Conselho Municipal de Saúde e disse, senhor prefeito Nilton Hirota, não temos políticas para as pessoas em situação de rua. Ele disse, eu não sei que políticas existem. Tá? Aí o pessoal que pode comprovar, está em ata escrito isso. Então, não existia. Por isso que essa é uma oportunidade histórica gigantesca. Até então, tinha uma senhora que colocava os moradores de rua nos carros e mandava embora. Essa era a solução da prefeitura. Parabenizo as entidades aqui presentes, a diretora da Proteção Especial, que agora, de fato, parece que vai começar a ter uma política. Não havia uma política. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque aí é mentir. Não havia política para as pessoas em situação de rua. Conversamos, representando o mandato da vereadora Sandra, com a Defensoria Pública, na pessoa do defensor Denis, do diretor Denis. E aí a Defensoria se prontificou a fazer um trabalho que talvez seja de triagem, de entender o que esses moradores estão fazendo. E aí, de repente, em parceria com a própria Prefeitura, esse trabalho possa ser dinamizado, possa ser, de alguma maneira, priorizado. Queria destacar que faz falta aqui também a presença da diretora que trata da economia solidária na Secretaria de Desenvolvimento Social e Assistência Social. Podemos incluir vários dos nossos irmãos e irmãs moradores de rua a partir da economia solidária, como foi dito pela nossa vereadora, vários deles fazem arte. Cadê a economia solidária? Não existe economia solidária no município de Registro.
E a secretaria se chama Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. Que políticas de economia solidária a Prefeitura de Registro vem realizando nos últimos anos? Desafio os representantes da Prefeitura aqui a responder essa questão. Além de colocar as pessoas nos ônibus e mandar de volta para sei lá que cidade. Além de não fazer oitiva dessa população. Não há. Por isso, essa é uma janela histórica para que a gente possa estar discutindo esse problema. Por último, e não menos importante, eu queria saber se o tenente Smith pudesse comentar, em pesquisa feita durante os nossos trabalhos parlamentares para o mandato da vereadora Sandra, a gente descobriu que há uma cartilha da Polícia Militar que orienta com relação à abordagem das pessoas em situação de rua, uma cartilha de 2013. Eu queria saber, essa cartilha existe na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Nos cursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo é estudada essa cartilha de fato? É só uma curiosidade, eu acho que para incrementar os nossos estudos sobre o tema. E, por último, a gente teve, semana passada, a discussão sobre o orçamento da cidade, né? Para terminar, a pergunta que tem que ser dita aí, para complementar as falas do Stefano, as falas da Josiane, qual é o tamanho do orçamento para as pessoas em situação de rua na cidade de Registro? Ou, melhor, reformulando, há orçamento para as pessoas em situação de rua na cidade de Registro? Elas cabem no orçamento? Obrigado. Obrigado, Jefferson. Doutor, quer a palavra? Eu vou só... A próxima que eu vou chamar é a senhora Sônia Castro, mas antes eu vou passar a palavra, como houve provocação mesmo, assim, na interação aqui, eu vou passar a palavra para o doutor e depois para o tenente, para que a gente possa conduzir isso aqui e ficar bem claro para todos. Não, eu peço licença por um minuto, apenas para fazer um contraponto à exposição, no sentido de que, um esclarecimento inicial, como membro do Ministério Público, eu sou absolutamente vedado de participar de qualquer atividade político-partidária, então, evidentemente, eu não vou aqui fazer discurso político de qual é o partido que melhor trata tal questão, qual é o partido que melhor não trata tal questão, isso está absolutamente fora do meu proceder. Apenas uma questão técnica, a contravenção penal que foi revogada no ano que o senhor mencionou, não fazia menção nenhuma a morar na rua. A expressão mendicância sempre foi consentida na prática judiciária como solicitar dinheiro, incomodar pessoas em geral, e que eu me recorde, nunca foi aberta uma ação penal, pelo menos aqui na cidade, apenas e tão somente pelo fato da pessoa dormir na rua. Só uma questão técnica que eu queria deixar consignado, sem nenhuma ingestão política, e no mais eu acho bastante importante a questão dos dados que o senhor trouxe, e a gente fica numa questão de relatividade, vamos dizer assim, o espaço de uma década, que o senhor considerou novo, vamos dizer, historicamente, uma década não é antigo, mas do tempo de transformação que a gente tem vivido, essa legislação que é do começo dos anos 2000, do final dos anos 90, eu considerei não ser tão nova, talvez apenas tenhamos uma divergência de relatividade quanto ao tempo, mas apenas esse registro técnico, e, no mais, as questões políticas eu me abstenho de comentar. Palavra ao tenente. Inicialmente, só queria fazer um contraponto ao meu amigo que conversou aqui e relatou que foi vítima de violência policial, né? Uma das coisas que, tanto com relação à violência policial, quanto à violência urbana como um todo, né? A Polícia Militar, nós somos enfáticos em falar o seguinte, se o cidadão não relata ser vítima de violência, seja policial, seja ser vítima de violência urbana, se ele não relata, o Estado não enxerga. Nós temos uma série de atividades preventivas, mas muitas delas dependem que o cidadão traga ao conhecimento das autoridades competentes. Então, né, novamente, deixo aqui portas abertas, né, para ouvir, né, e formalizar qualquer tipo de reclamação acerca de violência policial. Segundo ponto, né, com relação à pergunta do meu amigo ali, com relação a uma cartilha, né, que existe para tratar de abordagem às pessoas em situação de rua.
Inicialmente, eu faço um contraponto, né? Desde o ano de 2009, né? 2009, 2010 e 2011, a Polícia Militar ela buscou trazer uma formação ainda melhor para os seus policiais, né? Já tem mais de 15 anos que a formação do policial que trabalha na rua, né? Um soldado que trabalha na rua, ela é de pelo menos 1 ano. Aí nós temos os outros policiais que trabalham na rua, temos lá os graduados, que além dessa formação de 1 ano, eles fazem uma outra formação de 8 meses. E temos os oficiais, que são responsáveis por gerenciar esse serviço na rua, que fazem a formação hoje de 3 anos, né? Mas ela foi por muito tempo de 4 anos. E ela vai passando por mudanças ao longo do tempo, por necessidades de adequar, né, o conhecimento do policial às demandas da população. E, paralelo a isso, nós temos estágios, né, uma espécie de reciclagem, né, que são feitas anualmente com o efetivo que já está formado. Especificamente com relação à abordagem de pessoas em situação de rua, né, nós tivemos esse início, né, de ações por parte da Polícia Militar, apesar de não fazer parte da competência da Polícia Militar, trabalhar diretamente com essa população, de iniciativa própria, né, junto ao Governo do Estado e outras secretarias que tratam do assunto, foi desenvolvido na cidade de São Paulo, né, na região central, acho que é do conhecimento de todos, a região da Cracolândia, né, que houve uma série de mudanças, né, por conta de políticas públicas, né, me abstenho de, tal qual o promotor Daniel, eu me abstenho de comentar, né, se a política pública é boa ou ruim, eu apenas comento que a Polícia Militar sempre atua de forma ativa, né, procura, apesar de não estar dentro das suas atribuições diretas, né, atua de forma ativa em atualizar o seu policial e procurar uma melhor solução para as demandas que afligem a população como um todo. A questão de pessoas em situação de rua é apenas um dos diversos problemas que a Polícia Militar acaba enfrentando no seu dia a dia. Então, respondendo, nós temos, né, tanto na parte de atualização contínua dos nossos policiais, quanto algumas orientações com relação à abordagem da pessoa em situação de rua, né, porque é muito comum, né, daí acaba sendo fruto da nossa sociedade, né, nós temos uma questão de discriminação com morador de rua, tal, e a gente busca, né, na formação do policial e na atualização do policial, tirar esse estigma, se ele porventura o tiver, né, porque afinal de contas ele, como representante do Estado, ele deve primar por cumprir as leis. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer também aqui a presença do Dr. Altair, secretário municipal de Assuntos Jurídicos, da doutora Carla Arnone, também representando aqui, acho que talvez, não sei, não oficialmente, mas o pessoal da OAB, junto aqui. E queria agradecer também a presença da senhora Fabiola Luiza Peluzzi, que representa hoje aqui uma parcela muito importante da população, que são os grupos comunitários que fazem um trabalho anônimo com as pessoas em situação de rua. Grupos que, eu não sei se ainda é o nome, Anjos da Noite, mas são as pessoas que fazem esse trabalho de maneira voluntária e muitas vezes de maneira anônima, com alimentação às pessoas, com trabalho, muitas vezes, de acolhimento, que por muitos anos faltou realmente no nosso poder público. Então, gostaria de agradecer aqui em nome da mesa a senhora Fabiola. Passar a palavra para a cidadã Sônia Castro, para que a gente depois possa fazer um fechamento e dar alguns encaminhamentos aqui à nossa noite muito produtiva. Boa noite, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. Eu sou nascida na cidade de Registro e confesso que é a primeira vez que vejo uma audiência pública em favor aos moradores em situação de rua. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que cada cidadão é único, cada um tem uma história. Eu poderia narrar várias histórias como uma estudante da Unicep de enfermagem que estava morando na rua. Hoje, ela e seu marido têm uma casa e têm um trabalho. E um filho. Ela, infelizmente, nunca mais conseguiu cursar, mas o caminho que ela teve que percorrer para chegar até a rua é uma história muito triste. Eles são de Minas Gerais. Perguntei se gostariam de voltar para lá e ela me disse que a situação dela em Minas era pior do que a dela na rua. Cada cidadão tem uma história. Eu tenho um vizinho, hoje eu chamo de vizinho, que ele morava na minha calçada. Hoje ele foi acolhido por um teto. Ele só quis um teto.
ele não quer comida, ele diz, eu não sou mendigo, eu sou um trabalhador, eu sou um cidadão, ele trabalha com aquela carrocinha de reciclagem. E é uma pessoa muito honesta, não tem vícios. As pessoas costumam dizer, achar que todos que moram na rua é porque são viciados em alguma coisa. Ele não tem vício. Acho que o único vício dele é que ele fala demais, né, Fábio? E ele é uma pessoa encantadora. Ele conhece a Bíblia, ele conversa com você, ele respeita o seu espaço, ele nunca entrou no meu quintal sem pedir ordem. Pelo contrário, ele bate, mesmo sabendo que a porta está aberta para ele, aonde ele busca água para fazer a sua alimentação. Então, criou-se um vínculo, o que a maioria das pessoas me disseram, você é louca? Você vai colocar um estranho dentro da sua casa? Não. Ele nunca entrou dentro da minha casa, mas porque ele não quis. Eu perguntei, senhor, não vou citar nomes, mas todo mundo conhece, por que o senhor está na rua? Ele me disse que cada um está onde deve estar e passa por aquilo que deve passar. Ele deve ter os seus motivos e eu vou respeitar. Então, citando todas essas histórias, eu queria pedir para vocês que olhassem não só os que estão na praça, porque o que estão na praça incomoda, enfeia a cidade. Não sei se existe essa palavra, mas é isso que incomoda. Aquele senhor, eu não sei se ele é vacinado, eu não sei se ele já foi a um dentista, a um médico, eu não lembro de um assistente social e ir até ele, mas lembro de fiscal da prefeitura perguntando para ele quando que ele vai esvaziar o carrinho por conta da dengue e por tudo mais. Então, a gente tem que tirar esse olho preconceituoso das pessoas e perceber que são seres humanos, que precisam de uma chance, de um emprego, de saúde, de educação, de trabalho, de emprego, já falei de trabalho, mas principalmente de respeito. E se eles querem morar na rua, então vão cuidar do seu espaço, mas ser respeitado no seu espaço e na sua escolha. É isso que eu vim aqui pedir e vim agradecer mais uma vez pela iniciativa. Nós passamos o Natal, foi o meu primeiro Natal, eu achei que isso nunca ia acontecer, mas foi graças a Zezé, do Grupo Reação, que nós passamos o Natal na Praça dos Expedicionários com os moradores de rua. Eu não vou dizer que foi o melhor Natal da minha vida, porque seria hipocrisia. Eu tive muitos natais bons quando minha mãe ainda estava viva. Mas foi um Natal diferente e muito importante, onde eu pude conhecer pessoas, cada um com uma história de vida diferente, com um potencial diferente, pessoas que falam muito bem, que você percebe que tiveram uma educação, mas, infelizmente, estão naquela situação. Uns querem sair, outros não. Então, vamos tentar ajudar aqueles que nós pudermos. Muito obrigada. Antes de fechar aqui, uma solicitação do Jefferson, só um minuto da tréplica aqui, Jefferson, um minuto contadinho ali no relógio, para a gente fazer encaminhamentos aqui, finais. Só para consignar, talvez, para deixar bem claro, o trabalho que eu me baseei para o comentário do que o promotor fez chama-se Atuação Policial Frente a Moradores de Rua, produzido por um soldado, inclusive, da Academia da Polícia Militar. E ele lá diz que, em relação à população de rua, ressalta que a mendicância não é mais uma contravenção penal desde que foi apresentada a alteração em 16 de julho de 2019, que revocou um decreto de 1941. Diz que, portanto, o simples fato de ser um morador de rua não configura mais um ilícito penal. Palavras de um soldado da Polícia Militar, referencia o trabalho, e as discordâncias são de ordens intelectuais. E, com relação à Polícia Militar, só queria trazer um dado. O Estado de São Paulo é o segundo estado que mais comete violência contra a população em situação de rua. A cidade de São Paulo, capital, é a cidade do Brasil que mais comete violência em situação de rua. São mais de 17 mil casos de violência entre 2015 e 2017. Obrigado, Fábio. Obrigado, Jefferson. Eu acredito que aqui nós realmente estamos marcando uma história na cidade, por nunca esse assunto ter sido abordado com tantas pessoas de segmentos diferentes no mesmo local, né, doutor?
Eu acho que a multicausalidade e a múltipla realidade da pessoa em situação de rua não se limita a uma única audiência pública, a um único encontro, a uma única discussão. O que nós queríamos mesmo era fazer uma provocação, puxar esse assunto, deixar todos aqui, mesmo que minimamente representados, eu acredito que aqui a gente tem minimamente representantes da grande maioria dos segmentos, que a gente possa realmente tocar nesse assunto e que esse assunto não fique apenas parado aqui, que a questão de moradia, de trabalho e renda, de economia solidária, criativa, as questões envolvendo o alcoolismo, a doença mental, os vínculos familiares, a partir daqui tenham um novo tempo. Nós vamos consignar a palavra aqui ao doutor promotor, acho que ele quer fazer um fechamento. Não? A doutora? Eu agradeço novamente e desejo boa noite a todos. Vereador Rafael, que está na mesa, quer a palavra? Vereador Gerson? Boa noite a todos e a todas. Acho que hoje a gente deu um passo, né, muito importante. Só que eu queria só colocar uma questão, vereador Tatu, sobre essa audiência, ao que eu entendo, né? Eu queria a gente poder colocar essa provocação também. Eu acho que aqui nós falamos sobre várias questões, sobre algumas coisas que está sendo feito, mas numa audiência pública é muito importante também ser colocado o que realmente vai ser feito de agora em diante. Qual a pontuação? Quem tem a ideia de algo que possa ser feito para que a gente possa estar marcando aí e estar buscando? Porque eu escutei os dois lados, né, e vários lados aqui, pessoas que estão agindo, pessoas que estão fazendo, mas eu queria aproveitar essa audiência pública para enaltecer essa parte. Entendeu? O que nós vamos levar dessa audiência pública? Entendeu? O que nós vamos começar a colocar em prática? Qual é a ideia da população que está aqui? Porque muito poucos foram ouvidos, né? Talvez muitos aqui tenham ideias importantes para ser colocado. E é importante que esteja registrado isso, para que a gente possa dar andamento na audiência. Né? Porque hoje, desculpe falar, mas eu senti muito assim, né? Aqui, estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Né? Tem alguns já fazendo, não quero menosprezar ninguém, eu acho que já está bem à frente. Como foi falado aqui, eu nunca vi uma ação, né, tão importante como essa, aqui em Registro. Vejo que todos estão preocupados, mas é muito importante, gente, a gente aproveitar essa audiência para que a gente possa colocar tópicos e depois ser cobrado por isso. Entendeu? Acho que isso é muito importante. Vamos sair daqui com alguns tópicos. Tá, já vi que está fazendo, ele está fazendo, mas o que nós podemos fazer a mais? O que nós podemos buscar a mais e depois tentar colocar talvez uma outra audiência pública para já mostrar os resultados. Ok? Obrigado. Vou consignar a palavra aqui ao promotor, doutor Daniel, e já pedir para que o pastor Avelino, que pediu a palavra, representando o Conselho dos Pastores também, 5 minutos. O doutor Daniel quer dar uma réplica pelo Ministério Público sobre o encaminhamento. Terceira vez já que eu venho ao microfone, as pessoas vão começar a enjoar da minha voz, mas é muito rápido, assim. Então, eu acho que é muito importante mesmo a gente ter, vamos dizer, um caráter prático, né? Para que a gente saia daqui com, vamos dizer assim, o que se espera em termos práticos, né? Então, concretamente falando, o que eu já cobrei e estou aguardando da Prefeitura é que me informe, primeira coisa, quais são os órgãos e equipamentos que já existem para atender essa demanda específica e quais são os servidores, as pessoas que já estão designadas. Quer dizer, entre outras palavras, o que já existe sobre isso. E, segundo passo, que produza em tempo rápido, até porque essas informações razoavelmente já existem, qual é exatamente a nossa população nessa situação. É claro que, como qualquer grupo de pessoas, essa população não é homogênea. Como qualquer grupo de pessoas. Em qualquer grupo de pessoas, há pessoas de um estilo, de outro, que têm certos sonhos, que têm outros, que agem bem e que agem mal, como em qualquer grupo de pessoas. Tem de tudo, mas eu quero um levantamento não apenas numérico, mas circunstanciado. Então, essas duas coisas. Qual é a rede de estrutura que nós já temos, que a Prefeitura já tem, e qual é exatamente a população. Assim que eu receber isso, eu vou procurar saber
dentro daqueles serviços que estão previstos nas regras e nas leis sobre o assunto, quais são os mais adequados e mais necessários, e aí eu cobrarei da prefeitura que implemente isso na prática. Então, é isso que está acontecendo na minha investigação. Assim que eu receber essa informação, eu vou cobrar que a municipalidade implemente na prática aqueles serviços que já estão previstos nas regras sobre o assunto. Obrigado, doutor. A doutora Mariela também vai fazer uma réplica. Obrigada. Apenas rapidamente também como encaminhamento, uma sugestão que vem de uma experiência minha anterior seria utilizar esse comitê interdisciplinar que foi mencionado para fazer reuniões periódicas de estudo de caso. Como seria essa proposta? Juntar representantes dos principais equipamentos envolvidos na política para discutir o que está sendo feito, né? E talvez seja um passo após esse diagnóstico que é pretendido pelo Ministério Público, entender qual é a nossa população e, a partir daí, por meio, talvez, desse comitê que vai ser instituído, e está em vias de ser instituído, estabelecer essas reuniões iniciais periódicas para discutir casos concretos, mas, principalmente, discutir os rumos da política. Então, por exemplo, quais estão sendo as ações concretas que estão sendo desenvolvidas no âmbito da saúde? Quais são as ações concretas que estão sendo desenvolvidas no âmbito da assistência social, pela Defensoria Pública? E, principalmente, se os equipamentos estão se conversando. Eu sou recente aqui na cidade de Registro, ainda estou tentando compreender como funciona a dinâmica da rede de atendimento, mas eu venho de uma experiência anterior que, às vezes, a principal dificuldade é fazer com que nós, rede, nos conversamos e nos entendamos e tenhamos um discurso afinado. E essas reuniões do comitê que eu participava periodicamente, a cada 15 dias, servia justamente para isso, para cada um saber o que cada equipamento está fazendo, para que tenhamos uma discussão de casos concretos que, de repente, sejam peculiares, demande uma intervenção multidisciplinar, e a gente, nessas reuniões concretas de grupo de trabalho específico destinado a isso, a gente consiga aí colher alguns frutos concretos, né? Então, talvez esse seja uma etapa secundária, mas seria uma forma de concretizar a política, porque a gente pode discutir protocolos, discutir fluxos, e é importante que a gente tenha protocolos e fluxos para que cada porta de entrada, cada serviço, cada equipamento é uma porta de entrada para demandas da população, especialmente a população de situação de rua. E que cada equipamento que receba essa demanda inicial saiba se comunicar com outro equipamento, com a outra instituição, e que haja essa comunicação. Talvez nosso maior desafio seja isso, estabelecer uma linha única de comunicação e que todos nós tenhamos um discurso afinado nesse sentido, nos rumos que formos definir. E, por meio de reuniões concretas, a gente consiga ir trabalhando isso com mais periodicidade, sem ficar muito no plano abstrato, né? Então, só queria fazer essa contribuição aí, que é algo que a gente pode pensar em implementar em conjunto. Obrigada. Obrigado, doutora. Só para finalizar, então, as falas, o pastor Avelino vai falar em nome do Conselho de Pastores. 5 minutos, por gentileza. O microfone está consignado. Som. Boa noite, senhores. Parabéns pelo papel desenvolvido nessa noite. Agradecer a oportunidade da mesa aqui. Sou pastor da Igreja Evangélica Bola de Neve, desenvolvo essa função há 12 anos como pastor aqui. Enfim, tive o privilégio de representar também o Vale do Ribeira como delegado de Direitos Humanos em Brasília, uma questão também como POP, população de rua. Enfim, falar que também sobre a Polícia Militar, e não estou aqui para defender a Polícia Militar, mas falar que São Paulo também é uma megalópole, é uma capital tão extensa, claro que teria a maior população do Brasil hoje de rua. Mas, enfim, se falar em população de rua, fala-se num problema mundial. Eu tive o privilégio, porque cresci no meio do turismo, em conhecer mais de 40 países, e por todos eles onde eu passei, eu vi população de rua. Países de primeiro mundo, como desde a Suíça, país em fase de recessão, como a Espanha, morei nos Estados Unidos, vi população de rua, enfim. Isso existe, é um problema. Mas, como cristão, eu aprendi na carta a Tiago que a fé sem obras é uma fé morta. E a pergunta que eu faço é, o que você está fazendo por isso? Falar de população de rua é fácil.
Mas o que nós estamos fazendo? Qual é o papel que nós estamos fazendo? Nós temos que desenvolver papéis fundamentais, como da pedra para a rocha, é um papel desenvolvido pela igreja. Não vou citar o nome da igreja, mas é um trabalho feito na Cracolândia, em São Paulo, que consegue retirar cerca de 100 dependentes da rua por mês, praticamente. São trabalhos fundamentais. E qual é o principal ponto de ativação nessas pessoas? É devolver a eles a dignidade, é devolver a eles sonhos, é devolver a eles a oportunidade. Sem isso não adianta. Eu quero falar de um rapaz que aos 12 anos de idade foi posto para fora da sua casa porque a sua mãe não tinha condições de alimentá-lo. Foi para casa, a mãe chegou um belo dia, não tinha uma estrutura familiar sólida, o colocou para fora. E ali, infelizmente, ele precisou ir para a rua aos 12 anos de idade. E ele aprendeu o mundo da criminalidade, o mundo da destruição, o mundo do álcool. Mas um dia ele encontrou uma pessoa disposta a devolver dignidade e oportunidade para ele. Eu estou falando de dentre tantas histórias. Hoje, esse rapaz é casado, tem uma estrutura, é um bom funcionário, é um bom profissional, e hoje ele é empresário na cidade de Registro. Eu posso falar com toda a autoridade, porque ele é meu sócio. Tudo aquilo que era contrário, num país extremamente desequilibrado socialmente, extremamente preconceituoso, ele, por ser morador de rua, negro, sem educação, sem formação, e hoje ele é um empresário e emprega pessoas nessa cidade. O que fez dele isso? É você devolver o respeito, a dignidade, a hombridade, e dar a ele oportunidade. Enfim, não quero me delongar muito aqui, mas, senhores vereadores, aparelhos públicos, né, pessoal do executivo, enfim, todos os representantes aqui, uma das coisas mais importantes é a gente juntar forças para que essas vidas sejam transformadas. E se não tiver unidade de pensamento e de projetos, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, eu convido a Câmara, ao Executivo dessa cidade, ao Ministério Público, a todas as instituições, independentemente do seu credo, da sua filosofia, a unirmos forças, realmente, para transformar essa cidade e essa região, não só a cidade de Registro, mas toda a região. E quando a gente consegue desenvolver essa função, né, através dessas instituições, fortalecendo o aparelhamento público, os projetos, e também com um trabalho sequenciado a todas essas instituições, nós vamos ter bons resultados. E como o amigo ali falou, eu moro na rua e eu quero ser transformado, e eu sou do bem e eu acredito em você. E você sim vai ter sua oportunidade. Então, eu gostaria, sinceramente, de contar com isso e convidar a Câmara e todos aqui presentes para isso. Conte comigo, conte com os pastores dessa cidade, conte com as igrejas. Nós estamos aqui de coração aberto e com propostas a sermos ouvidos também. Amém? Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pastor. Vamos, então, agora chegar para a fase dos encaminhamentos, né, presidente? Eu acredito que aqui, se eu não anotei errado aqui, o pessoal da saúde do município falou sobre iniciativas, a Josiane pode falar, acho que a Priscila, sobre prazos, eu não sei, a questão do consultório de rua, nós temos prazo para iniciar isso? Eu não sei se todos aqui entendem, o consultório de rua, acho que a Sandra também tem uma proposta de encaminhamento, eu vou passar a palavra já, Sandra, para você. O consultório de rua é uma modalidade onde vai ser composta uma equipe multiprofissional, médico, enfermagem, serviço social e acredito que psicologia, né? Mais alguns agentes de orientação, é isso? Para começar a fazer esse trabalho, vai ser ali na própria praça, como? Vai ser itinerante. Então, eu só não sei de prazos, se a Josiane souber de prazos, para a gente... Não tem prazo ainda, criando o projeto. A questão da casa de acolhimento também está disponibilidade orçamentária, junto. O que ficou acordado com o FAC sobre a questão da manutenção do projeto, vai ter alguma coisa diferenciada? Se quiser usar o microfone. Então, com relação ao consultório de rua e à unidade, nós nos reunimos no começo da semana e definimos entre a saúde
e assistência à elaboração do projeto. Nesse projeto, nós temos que juntar justificativa, questão orçamentária, porque, de início, nós não temos, como o Stefano disse, nós não temos o porte para conseguir esses recursos do Estado. Então, todo esse trabalho de levantamento vai ser com o recurso próprio da Prefeitura. Então, é um trabalho um pouco elaborado, né? Um pouco não, bastante elaborado, em que a gente precisa juntar todas essas questões. Então, a gente tem uma próxima reunião para terça-feira, que foi o prazo entre nós de uma semana para a criação desse projeto. Então, é isso que nós temos definido, e após, aí a gente vai levar mesmo para, né, o nosso prefeito, para que a gente verifique a possibilidade de criação. Uma provocação e uma sugestão. A partir daqui, desse momento, a gente poderia, ao menos, pegar os contatos aqui para fazer a criação do comitê gestor? Sim, sim. A gente podia encaminhar isso daqui, saindo daqui desta reunião, sim, representantes para o comitê. Até nos ajudaria, porque nós precisamos mesmo já do contato. Eu acho que a gente poderia, para essa criação. acho que a proposta da Defensora Pública vem bem a calhar com essa questão da criação desse comitê gestor multidisciplinar. É exatamente a ideia da assistência, né? Nós já elaboramos uma pequena minuta da lei, né? Mas é claro que o comitê seria importantíssimo nisso, né? Eu acho que a criação dessa lei em conjunto ainda será melhor, né? Porque é muito oportuno aproveitar o espaço que estamos todos aqui. Eu acho que vai ser bem difícil conseguir reunir tão rapidamente todos esses segmentos aqui. Enfim, então, eu acho que a gente já poderia mesmo, talvez a gente já realizar uma reunião até lá na casa dos conselhos, na própria assistência. Eu posso, daí a gente já agendar uma data, não sei, depende dos senhores, né? Nós estamos à disposição. Eu acho que, num primeiro momento, a gente poderia pegar pelo menos um representante de cada segmento aqui, e já sair com um grupo e tentar fazer uma primeira reunião. Acho que é indispensável um representante do Ministério Público, o representante da Defensoria, o representante da Polícia Militar, sim, o representante do CONSEG. Acredito que a gente possa sair daqui com um representante da Associação dos Feirantes, um representante das pessoas em situação de rua. Sim. Acho que poderia pegar um representante dos grupos, hein, Bila? Dos grupos que fazem, aí um representante do FAC. Sim. A gente podia fazer, Júnior, podia pegar esses nomes e contatos para a gente fazer essa primeira reunião. A Defensoria, doutora, o doutor estava conversando, disse que a Defensoria também tem um projeto de assistência jurídica. Se a senhora puder nos explicar como que é isso? Sim, na verdade, a Defensoria já realiza esse projeto em outras cidades, aqui realmente ainda não começamos, porque precisa definir como vai operacionalizar, né? O atendimento à população de rua, normalmente, nas outras cidades, ele acontece em loco, seja em algum lugar que haja um convênio, porque a gente precisa de acesso à internet, computadores, seja os atendimentos móveis. Ainda está em fase de implementação isso internamente, já temos iniciado uma conversa, eu acho que para tentar um convênio, uma parceria, mas realmente ainda não temos nada implementado aqui no município, né? Já estamos fazendo algumas reuniões internas para pensar como fazer. A gente não dispõe do carro de atendimento móvel aqui na unidade, então talvez seria a partir de algum convênio para a gente ir até locais onde essa população está. E, para isso, a gente precisa dessa captação, talvez, não sei, junto ao FAC, junto a algum lugar que se reúna essa população, para que a gente esteja lá e a população também. E a gente tem acesso à internet e os sistemas que a gente faz as buscas para verificar as pendências processuais e, enfim, o acolhimento das demandas, né? Mas, basicamente, resumindo, a atuação da Defensoria seria uma atuação em loco, né? São atividades em loco que a gente precisamos só pensar, talvez caiba uma reunião à parte sobre isso, para a gente buscar meios de operacionalizar isso na cidade de registro. Onde vai ser esse atendimento? Como nós faremos para chegar a essa população? Ou como elas chegarão até nós, né? Isso é algo que ainda está pendente, mas está na nossa agenda e a gente pretende implementar em breve. Obrigado. Enquanto Câmara Municipal também, que a gente acordou aqui enquanto mesa diretora, de servir como canal
a Câmara fica aberta a todas as pessoas em situação de rua, para que nos procurem. Qualquer sugestão, qualquer denúncia e qualquer pedido para a gente ser acionador da rede de serviços também, né, senhor presidente? Podemos estar aqui à disposição. E também estava conversando com o promotor, enquanto mesa diretora, e abrir a conversa para toda a vereança, como casa legislativa, e propor ao executivo, o doutor Gitaca Minuto aqui, da política municipal, para a gente possa criar o projeto, a legislação municipal quanto a isso. Vou passar a palavra para a vereadora Sandra, que ela também tem uma proposta de encaminhamento aqui para a nossa noite. Obrigada, vereador Fábio. Então, nos preparamos, enquanto mandato, para essa audiência, reunião com a população, situação de rua, com as pessoas, em reunião também com outras escutas aí do comitê que dá suporte para o nosso mandato. Portanto, duas das sugestões que eu traria aqui, eu agradeço, em nome de todos, pela Prefeitura já estar acolhendo, que era exatamente o consultório para a população em situação de rua, né, que a Câmara encaminhou nossa indicação agora há cerca de 20 dias ou um mês atrás, porque a gente acha que, mesmo não financiado ainda, o doutor vai observar que essa é uma política a nível nacional, mas o que é importante, quando o senhor for levantar, fazer esse link, mas que a Prefeitura está se dispondo a fazer o consultório, mesmo antes da habilitação e do financiamento do Ministério da Saúde, porque o porte da nossa população não responde. Então, eu falo isso porque eu estou falando em nome de um grupo de pessoas que sentou várias vezes para conversar, então, só para registrar. Uma das nossas questões apresentadas já está em andamento, que é o consultório de rua. Parabenizo e agradeço pelo acolhimento. O outro, o Stefano está aqui ainda? Stefano, ele pediu, ele teve que sair. Tá. Eu entendi que a equipe, a psicologia, o Jefferson me ajuda, já vai começar a dar suporte na questão do alcoolismo, dependência química, na semana que vem, com as pessoas que já estão pedindo isso. Algumas delas estão aqui presentes. Então, o CAPS já vai se adequar, já vai começar a dar o atendimento, Sandra, nesse suporte para a dependência química. O Stefano deixou uma mensagem aqui agora, dizendo que ele não lembrou no momento da fala dele, mas já está encaminhado uma solicitação do estudo orçamentário para o aumento da quantidade de vagas de internação, e essas vagas serão direcionadas exclusivamente para as pessoas em situação de rua. Estou falando de uma outra questão, que é o suporte lá do CAPS mesmo, enquanto CAPS, para as pessoas no sentido de enfrentamento da dependência química, né, do alcoolismo, enfim. Então, duas questões. Estas eu acho que são imediatas. Por isso que eu fiz questão de dizer, porque é a sensação de que a gente sai, vereador Gerson, né, com coisas que a Prefeitura já está encaminhando. Chama atenção, e peço licença para o vereador Fábio, que ele também já trouxe, mas só para dar dimensão de tempo. A unidade de acolhimento, não é isso? E o Centro POP, embora feitos com recursos próprios, né, Josiane, é uma coisa que ainda vai demorar um pouco mais. É isso? Unidade de acolhimento, se eu entendi, e o Centro POP são duas coisas diferentes, embora as duas a Prefeitura vai fazer. Mas eu me inscrevi para apresentar a terceira e esta, sim, a outra proposta. Como disse o doutor Daniel, no estudo do Conselho Nacional do Ministério Público, 2015, né, a gente tem um percentual de quase de 30% que está na rua pela questão social, pelo desemprego. E tenho certeza, tenho coragem de dizer isso, certeza, mesmo sem ter fonte, de que, dada a crise econômica e o desemprego, esse percentual deve ter aumentado. Conversando com a população hoje, dos 13 que nós fizemos um levantamento hoje, 7 demanda dessa situação, do desemprego. Só nessa pequena escuta, né, dos 13 que estão na praça. Portanto, eu gostaria de dialogar com os colegas e com a Prefeitura para a gente retomar uma proposta que já fiz aqui. Na audiência pública do orçamento, a gente propôs uma ampliação das vagas à frente de trabalho, de 100 para 150. Na audiência do orçamento, nós propusemos ampliar o número de vagas. Esta é uma iniciativa exclusiva do prefeito, como sabem todos. Né? Toda ação que demanda recurso tem que vir da Prefeitura. Portanto, dialogo com a Prefeitura aqui representada para que amplie o número de vagas. E esta vereadora está finalizando uma proposta, e aí pode ser de iniciativa do Legislativo, de alteração da lei da frente de trabalho,
tal qual o nosso colega vereador Vander vinculou a mulher em situação de violência à prioridade em vaga para frente de trabalho, creio que nós também possamos, e é isso que eu estava elaborando e queria ouvir, também vincular parte dessas 150 vagas à frente de trabalho, já que vai aumentar, uma parte delas para priorizar a população em situação de rua. Porque tudo bem que são só 9 meses, mas é aqueles 9 meses que ele precisa de trabalho para enfrentar a abstinência, para enfrentar este momento difícil de deixar o álcool, deixar qualquer outra droga. E é o momento também de se estruturar para outro vínculo de trabalho permanente. Então, eu quero trazer essa contribuição aqui do nosso mandato, que é, depende do prefeito, ampliar as vagas. Mas também pode ter uma decisão que, sem ampliar vagas, vai um percentual destinar à população de rua. Mas eu creio que a realidade social do município também é muito grande, nós temos que ampliar. Então, objetivamente, solicito à prefeitura que pense isso, de ampliar o número de vagas, e trarei para a apreciação da casa esse projeto que propõe priorizar também, colocar entre os critérios de prioridade a oportunidade da frente de trabalho para a população em situação de rua, que na atual situação, doutora, não atende porque uma das prioridades principais é ter filhos, por exemplo, entende? Então, a gente tem que mudar a lei. Então, objetivamente, era esta a proposta que eu gostaria de trazer. Muito obrigada. Sandra, sobre a segunda proposta, eu acho que a Josiane chamou a atenção, ali, parece que já existe, mas eu queria que ela mesmo registrasse isso. Gerson, você pode levar ali para ela o microfone? Por gentileza? Para que a gente deixe registrado aqui, lembrando que a audiência está sendo transmitida ao vivo, via rede social, e ficará gravada aí, caso alguém deseje registro. Com relação à prioridade, já existe essa prioridade para a frente de trabalho, então todos eles, todos que tiverem, né, essa vontade de serem inseridos no programa, serão inseridos imediatamente. Tá? Então, essa prioridade eles já têm. Só para a gente encerrar, fechar aqui, o tardar da hora. Só para esclarecer, porque eu acho fundamental. A sensibilidade social, obviamente, a senhora está demonstrando que existe a vontade. No entanto, não há embasamento legal. Qualquer cidadão pode questionar, porque a lei não prevê. A lei não prevê essa prioridade. É isso que eu estou buscando contribuir no sentido de dar sustentação, né, jurídica para que a prefeitura possa fazer isso. Ok. Alguém tem mais algum encaminhamento para a gente finalizar aqui? A gente vai, a assessoria aí, a chefia de gabinete vai pegar o nome já, o contato de alguém aqui, e as demais instituições, como Defensoria, Ministério Público, a gente vai oficializar para que envie, como o doutor disse aqui, os promotores não podem fazer parte do comitê gestor, mas haverá o encaminhamento de um representante da promotoria. Eu não sei se é o mesmo com a Defensoria, mas a gente pode oficiar ambas as instituições e os demais, sociedade civil, a gente gostaria muito que houvesse aí a disposição para participar. Eu queria só mais outro encaminhamento também, a Sandra da Cultura, rapidamente pudesse nos explicar a questão da ocupação da Praça dos Expedicionários pelo pessoal do Arte da Terra, para que ficasse esclarecido que começou hoje, acho que uma intervenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por gentileza. Boa noite. Então, foi iniciado hoje, né? Então, é tudo recente, é tudo novo, né? Nós estamos juntamente com a assistência e a gente está pedindo também o apoio de todos também, dos senhores também, né? Porque é novo para a gente, né? A Secretaria de Cultura está também, mas a gente está presente. A gente está presente, vamos instalar lá um ponto com os artesãos, né? Que está ali eles ali. E a gente ainda não quer, de forma alguma, deixar deles estarem junto também, população, né? E a gente está junto. É muito novo para a gente, é muito recente. As pessoas que já se prontificaram, se identificaram como artesãos, elas terão espaço? Sim, eu conversei com o Tiago hoje, né? Inclusive, eu tirei uma foto do trabalho dele, muito bonito. E, assim, eu estou em conversação com ele para ele estar no Centro de Formação Artística, para estar fazendo uma aula conosco também.
Então, a gente está disposto, a gente tem um centro de formação artística para poder, quem quiser ter atividades de capoeira, judô, e a gente está junto nisso também. Como eu salientei, é recente, a gente está aprendendo também, né? Mas a gente está com muita vontade de estar participando também. Obrigado, Sandra. Nada. Acho que a gente agradece a presença de todos e deixa aqui mais uma vez o pedido para a criação do comitê gestor. E eu acredito que deixamos um prazo aqui para uma nova audiência, para a gente já fazer a aferição de resultados. 60 dias. Se houver concordância, 60 dias para a gente uma nova audiência, ou o tempo é curto? Eu acredito que 30 dias é pouco tempo. Alguém tem alguma sugestão? Eu sugiro 60 dias. Existe concordância com 60 dias? Nós estamos no mês de setembro, até a primeira quinzena do mês de novembro. Fica registrado aqui, então, para a gente chamar uma nova audiência e aferição dos resultados. A Câmara Municipal fica aberta a novas sugestões também. Senhor presidente, gostaria que concluísse. Terminada todas as conclusões, novamente queria agradecer a presença de todos, da doutora Mariela, do doutor Daniel, tenente Schmidt, demais, e às 21h04 do encerrado a nossa audiência pública.